Você vai assistir agora Hora da Verdade. Oração ao homem público. Que todo homem público saiba honrar sua função na compreensão de que o poder é passageiro e fugaz, mas que uma única atitude sua pode ser permanente e prejudicar milhares ou milhões de pessoas por dezenas ou centenas de anos. Que todo homem público possa discernir a diferença entre o poder da comunicação e a comunicação do poder, para que a humildade seja sempre a sua bússola, orientando o norte a seguir. Que todo homem público carregue em seus olhos as lágrimas das pessoas mais simples, das vidas mais simples, para que a sua visão não se embace pelas névoas da vaidade e o sorriso enganador da fama. Que todo homem público não se vanglorie nas vitórias, não se encante com as glórias, nem se perturbe pelo esquecimento, no entendimento de que nenhuma placa de homenagem ou discurso de reconhecimento pode substituir a alegria da missão cumprida. Que todo homem público não seja apenas um gerúndio da intenção, mas o imperativo da ação no comprometimento com as necessidades prioritárias, notadamente dos que mais dependem das ações públicas. Que todo homem público, ao tomar suas decisões, tenha a inteligência que lhe possibilita a razão, sem olvidar da sensibilidade que antecede a tudo que permeia o humano. Que todo homem público não use a retórica para alcançar a subserviência do outro, não se comprometa com o que não possa cumprir, perceba a transparência como um dever e a dignidade como o direito de todos. Que todo homem público, enfim, tenha espelhado na mesa de seu gabinete o pó das ruas sem asfalto, o sangue dos bairros sem saúde, o quadro negro das crianças sem escola, para que a sua caneta carregue sempre as tintas da integridade e da luta contra as injustiças sociais. Assim seja. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 6 de maio de 2024, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpocos.com.br, onde quer que você esteja, o prazer da sua companhia, e hoje o prazer da companhia aqui com a gente, o privilégio da entrevista dele que é polivalente, José Carlos Poli, jornalista e também um analista político de grande dimensão em Poços de Caldas, já que seu blog, o blog do Poli, tem uma visibilidade aí que com certeza todo mundo já sabe, né? Não preciso ficar aqui colocando e jogando confetes. Boa noite, Poli. Obrigado pela presença. Boa noite. Quem agradece sou eu por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Na TV Poços, onde tudo começou, né? Considero a TV Poços a minha casa, porque foi aqui que eu comecei a fazer a imprensa aqui em Poços de Caldas. Boa noite a você, boa noite a quem está nos assistindo e muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Poli. Aliás, assim, eu falei que você é polivalente, porque você poderia ter sido padre, não foi. Quer dizer, a Igreja Católica perdeu um grande padre, mas a imprensa ganhou um jornalista. Você poderia ser piloto de avião, também não foi. Não. Então, algumas das suas passagens, né, Poli? Pois é. Quando você vai chegando perto dos 80, assim, você começa a ter história, né? História de vida. E já fiz muita coisa na vida. Mas... Você embrulhou o jornal, entregou o jornal, foi jornalista. Comecei como entregador de jornal, com muito orgulho, né? Sim. No tempo que o jornal era impresso, que tinha valor. Hoje, depois que surgiu a internet, o jornal impresso acabou. Trabalhei em muitos jornais, na Folha, no Estadão, principalmente nos jornais de Jundiaí, onde é a minha terra, né? E, aliás, a nossa cidade irmã, né? Jundiaí é a cidade irmã de Poços. E Jundiaí hoje está numa posição privilegiada, é a segunda cidade do país em qualidade de vida. Olha. Então... Nesse sentido é superior a Poços. É superior, sem dúvida alguma. Tem umas características, né? Uma cidade industrial e tal, cidade grande já, né? E Poços é uma cidade mais tranquila, de passeio, belezas naturais que nós temos aqui. Jundiaí não é tão bela assim, mas tem uma boa qualidade de vida.
Aliás, Poli, você falou que a TV Posse é a sua casa, e é mesmo. E, verdadeiramente, o José Carlos Poli foi o primeiro apresentador do Hora da Verdade. E, para relembrar isso, né, a gente até relembra que no dia 1º de março, agora, completou aí 40 anos, não, foi em 1994, né, a morte do Ayrton Senna, né? 30 anos da morte no dia 1º de março agora, e o José Carlos Poli tem uma passagem aí significativa pelo Hora da Verdade. A gente vai colocar um trecho dessa entrevista. Adriane, acho que a primeira pergunta é inevitável, né? Como é que começou o relacionamento seu com Ayrton Senna? Bom, eu conheci o Ayrton no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, em 1993. Eu estava trabalhando para a Shell com mais 10 garotos da elite. E por acaso ali a gente trocou olhares, mas os dois estavam trabalhando, nada mais aconteceu. E ele ganhou aquela corrida, então teve uma festa em homenagem ao título do Ayrton. E eu fui no Lamelight, até o lugar onde eu lancei meu livro em São Paulo. E nessa festa a gente conversou 10 minutos. Olha, me parece até que você não tinha notado, né? Parece que você pensou que era para suas amigas. Eu não queria acreditar, eu acho que inconscientemente eu já estava pensando, sabe? Eu acho que eu falei, será que é comigo? Será que não é? Não, acho que não é. Eu achava que era muita pretensão na minha ideia. E como é que é a história da revista, que você tinha sido capa de uma revista internacional e que me parece que o Ayrton já tinha visto essa revista? Olha, eu fiz sim capa de uma revista internacional, que é de uma revista espanhola que chama Man, e eu levei essa revista para ele conhecer. No primeiro dia que eu viajei para ir para Angra, eu levei a revista para ele ver o meu trabalho, ver o que eu fazia, me conhecer um pouco mais, e até para ter um pouco mais de papo, porque a timidez era tão grande dos dois lados que a gente ficava meio que um olhando para o teto, assim, o outro meio sem graça. Então era um relacionamento, assim, no começo foi complicado para a gente acabar conversando melhor. Agora, eu acho que você está querendo me fazer uma outra pergunta a respeito de uma outra revista, não é? Que deu uma confusãozinha do livro? Não, me parece que o Ayrton, ele viu você pela primeira vez no autódromo, né? Mas parece que ele já tinha te visto em capa de revista antes. Né? Ele me viu nessa revista espanhola, na revista Então foi amor à segunda. Então, Poli, fala um pouquinho sobre esse momento da Adriana Galisteu, que não é a mesma coisa de ser entrevistado por William de Oliveira, né? Pois é. Foi uma entrevista interessante, ela veio aqui, inclusive, para prestigiar o prêmio Maiores e Melhores, né? Que, por sinal, está fazendo 31, né? Quer dizer, acho que era o segundo ano do prêmio Maiores e Melhores, e ela veio aqui prestigiar. E foi a primeira entrevista que ela deu depois que ela retornou do exterior, que ela estava residindo no exterior. Voltou para o Brasil. E hoje, a gente está vendo que ela está meio desgostosa, porque no filme do Ayrton Senna, que estreou agora no Globoplay, ela não aparece, né? Foi um capítulo à parte, embora ela tenha namorado o Ayrton por cerca de 432 dias, acho que até que eu falo isso no programa aí. Entendi. Mas foi um programa muito legal, entendeu? Ela muito simpática, entendeu? E esses dias... Faz parte das suas histórias, né? Pois é, esses dias eu até nem lembrava mais, quando me mandaram o vídeo, falaram, olha, a Galisteu tá aí e tal. Eu falei, ó, que bacana, pô, não lembrava mais. Que a entrevista ainda tem a participação do Edenil, né, de Belo Brito, sim, e da Érica Gonçalves, que era a apresentadora do jornal aqui da TV Posse. A Hora da Verdade me deu, na época eu estava conversando em televisão, aí eu devo agradecer muito, quem achou que eu tinha algum jeito para trabalhar em televisão foi o Vado Navarro. Vado Navarro. E aí eu devo isso ao Oswaldo Navarro. Aliás, e eu também, porque o Vado, assim que você deixou o programa, o Vado me convidou para entrar no seu lugar. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Oswaldo Navarro, que me deu essa oportunidade. E eu fiquei aí, acho que 6 anos apresentando o programa, grandes entrevistas. O Lula, quando esteve aqui, numa das campanhas dele para presidente, a visita dele a Poços de Caldas só teria assim, repercussão se fosse no programa Hora da Verdade. E a gente acabou entrevistando o então candidato a presidente, o Lula, e ele perdeu aquela eleição, mas quando terminou a entrevista, inclusive ele fez questão de me cumprimentar, falou, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito, não sei o que e tal. Enfim, foi assim, foi um período muito bacana de minha passagem aqui na TV Posse, por isso que eu falo que aqui ainda é a minha casa. Sem dúvida nenhuma. E é muito interessante porque você contando aí, a gente fala isso, né, com muito orgulho também, além de ter como antecessor aqui do Hora da Verdade o jornalista José Carlos Poli,
que eu vim na sequência, né? O Hora da Verdade hoje é o programa mais antigo de entrevistas de Poços de Caldas, não sei se da região. Não é porque começou, né? Porque começou lá atrás, lá né? atrás. Foi o primeiro programa que a TV Poços criou, e aquele tempo começou com os gravados, depois a gente começou a fazer ao vivo, né? E dava aquela dor de barriga na gente, né? Mas aí a gente foi levando aí, entrevistando muitas pessoas aí. O Hélio Costa, por exemplo, era ministro das Comunicações. E é o seguinte, ele ficou bronqueado, porque acho que depois ele acabou sendo candidato a governador do estado, e a gente entrevistou um dos candidatos, não entrevistou ele. Nossa, ele exigiu que a gente fizesse uma entrevista com ele. Veio aqui, tá bom, governador, vamos entrevistar o senhor também. Pra você ter uma ideia, né? Você que está assistindo o Hora da Verdade, a nascente do Hora da Verdade realmente é uma nascente que mostrou aí de ser uma nascente de água limpa, e que a gente tem aí a responsabilidade de tocar esse programa depois da vinda do Poli. Mas é claro que a gente ficar comentando aqui sobre a história do Poli nas suas diversas atividades, desde atividades jornalísticas, mas lembrando que Poli também participou de 5 gestões administrativas. Eu queria aproveitar um pouquinho dessa sua expertise, dessa sua experiência, Poli, para que você faça um paralelo. É claro que dá para um programa inteiro só para falar sobre isso. Mas você que passou por tantas gestões, qual que é a diferença, se a gente pode dizer, das gestões que você participou, das gestões que têm vindo? Quais são as diferenças que você colocaria? Pois é, eu fiquei 16 anos na prefeitura, fui secretário de comunicação, fui secretário de governo, fui secretário de turismo também, e aprendi muito com os 5 prefeitos que eu tive a alegria e o privilégio de servir. Trabalhei 8 anos com o Sebastião Navago, no primeiro e no segundo mandato dele, trabalhei com o Geraldo, com o Luiz Antônio, grande parte com o Paulinho também. Agora, o que eu vejo hoje, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivenciei, e hoje eu acho que a gente... Mas isso não é um privilégio de Poços, não. Isso está acontecendo praticamente no Brasil todo, né? A política, ela mudou. Hoje a política nacional, estadual e até municipal, aí virou esse negócio aí de esquerda, direita, não sei o quê. Não tem nada a ver com esquerda e direita, nós temos que ver os problemas da cidade. E você pode ver. Nós estamos aí polarização, né? Essa polarização, nós estamos aí com 9 candidatos a prefeito, pré-candidatos, né? A prefeito, e daqui a pouco vai começar a história de novo, direita, esquerda. Não, a gente quer saber o seguinte: o que você vai fazer para melhorar a nossa vida e melhorar a cidade? Acho que esse deveria ser o foco, inclusive dos programas de governo desse pessoal, 9 candidatos que se apresentam aí, interessados em se eleger prefeito. Eu já disse para você e repito aqui, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Paulo, nós vamos te nomear prefeito da cidade, se aceita? Eu falei, não, obrigado, não quero não. Porque, o que você acha que atrai porque tanto? a maior parte desses candidatos que estão, esses 9 candidatos, eles não têm nem noção de como é que está a prefeitura hoje, do que é administrar a prefeitura. A prefeitura de Poços hoje, por exemplo, eu escrevo isso no meu blog, estou escrevendo bastante, ela é uma prefeitura quase que inviável financeiramente. É uma prefeitura que ela vive hoje, ela só não atrasa pagamento, não tem problema maior, porque ela tem o santo DME, né, que apadrinha ela aí, e que nesses 8 anos, por exemplo, do governo do prefeito Sérgio, já passou aí cerca de 300 milhões de reais, já transferiu para o município como resultado do lucro das empresas de energia elétrica. Esse dinheiro, inclusive, eu acho que deveria ser aplicado em determinados segmentos como obra, porque ele vai para o cofre da prefeitura, junta com o bolo orçamentário e se gasta aí com qualquer coisa. Eu vi, né, inclusive, uma das comentários que você fez, se não me engano, se foi hoje ou ontem, foi justamente que você avalia que esse dinheiro do DME deveria ser carimbado, vamos chamar assim. Carimbado, deveria ter uma finalidade, porque Poços é a única cidade privilegiada no país que tem a empresa de energia elétrica aqui, que é própria, as empresas são do município, né, são empresas públicas do município, e que as outras cidades não têm. Só que o que adianta isso se as empresas prestam um bom serviço enquanto para os consumidores? Mas para a prefeitura não sabe utilizar esse recurso, que é o lucro dessas empresas aí, para investir em obras que a cidade realmente necessita. As pessoas me perguntam assim sempre,
como é que se avalia a gestão do prefeito Sérgio Azevedo? Eu acho que é o seguinte, é uma gestão que tem os seus pontos positivos. Claro, eu acho, por exemplo, que a terceirização dos pontos de passeio é um ponto positivo, a implantação do regime estatutário é outro ponto positivo. Tem muitas coisas para a gente falar, a retirada dos carrinhos de lanche e tal, essas coisas aí, tem muita coisa boa para a gente falar. Mas quando você fala assim, em termos de obras que a cidade precisa, há 3 administrações que não se constrói obras aqui. As últimas grandes obras construídas aqui foi na segunda gestão do Sebastião Navarro, que foi a duplicação da Avenida Alcoa e a abertura da trincheira. Fecha a trincheira hoje, por exemplo, da Rua Correia Neto, para você ver o que acontece com o nosso trânsito aí. E a cidade está necessitando de obras, grandes obras viárias. Só que é o seguinte, não tem recurso, porque a despesa é muito grande, principalmente com o pessoal e tudo mais. E, para você ter uma ideia, a prefeitura deve hoje quase 400 milhões de reais aí de dívida fundada. Então, esses 9 candidatos a prefeitos que estão aí, eu vou te falar uma coisa para você. Eu acho que eles têm que pensar muito bem naquilo que um deles vai acabar sendo eleito e vai assumir. Mas não é brincadeira você assumir uma prefeitura do tamanho de Poços, tamanho da cidade com Poços, com a grande responsabilidade que se tem, por quem não tem nem experiência e nem sabe o que é sentar naquela cadeira lá. Nós temos aí 2 pré-candidatos que já foram prefeitos, né, que é o Paulo Tadeu, que é o Heloísio também. Aliás, não foram tão bons, nenhum dos dois, né? Vamos ser sinceros, porque se tivesse sido bom, as 2 gestões teriam sido reeleitos, e não foram. E tem aí depois aí um deputado federal, né, que é o Ulisses também, que é candidato. Na verdade é o seguinte, desses 9 pré-candidatos que estão aí, eu me arrisco a dizer que um quadro de hoje, veja bem, quadro de hoje, de pré-candidatos, eu me arrisco a dizer que tem 4 que tem alguma chance e que tem maior potencial de votos, que é o Heloísio, é o Marcelo Heitor, é o Paulo Ney e o próprio Ulisses. Esses 4 têm um potencial de votos que qualquer um deles aí pode se eleger. Agora, de repente, um desses outros aí também pode se revelar e acabar sendo eleito também, mas eu acho bastante difícil. Ô, padre, você falou sobre obras e esse novo prédio da administração pública que está sendo construído. Eu acho que ele é necessário, e já fazia parte, inclusive, de outras administrações, do próprio Sebastião Navarro, tudo que queria se construir, um centro administrativo na Zona Sul. Então, eu acho que a gente discute muito a localização, né? Ali atrás do terminal rodoviário, talvez pudesse ser em outro local, mas eu acho que é o seguinte, acho que é uma obra importante. E do jeito que ela está sendo concebida, que ela está sendo custeada, por exemplo, com metade do pagamento, sendo lá do Complexo Santa Cruz, eu acho que foi até um bom negócio, porque aquela é uma coisa abandonada mesmo, que não tinha mais jeito, tá certo? E que foi incluído no custo desse prédio aí da nova prefeitura. Agora, não vai ser fácil não, porque você veja bem, o local que está sendo construído esse prédio aí, a Avenida João Pinheiro, e eu moro ali, eu passo pela João Pinheiro várias vezes por dia, já é uma avenida totalmente congestionada. E com a ida da prefeitura para lá, com cerca de 1.000 funcionários pelo menos que vão trabalhar lá, mas a situação será da João Pinheiro ficará ainda mais complicada, tá certo? Porque todo mundo normalmente quer ir de carro, tal. Tem um monotrilho, mas isso aí é outra história que acho que nem vai dar certo, nem compensa falar. Para mim eu já tinha derrubado esse treco aí. Agora, ali talvez não seja o local ideal para se construir a prefeitura. Mas agora não adianta, a Inês é morta, está lá, o prédio está pronto, tal, vai ser bom, vai economizar dinheiro para o município. Agora, o prefeito Sérgio Azevedo, ele fica devendo aqui, quando na primeira gestão dele, no primeiro mandato dele, ele já falava que ele ia fazer uma revitalização na Avenida João Pinheiro. Mas a revitalização não era arrancar as árvores e plantar árvore nova, não. Não era isso, não. Ali ele ia fazer uma revitalização que era no sentido de alargar a Avenida João Pinheiro, de fazer um enterramento da rede elétrica, tá certo? E até para você dar mais segurança ali, porque na verdade a terceira pista do João Pinheiro é uma coisa improvisada,
Isso foi inventado lá pelo Demilton Vacarelli numa situação de emergência por conta do congestionamento, mas não dá certo. E ainda bem que o prefeito, que o juiz resolveu não fazer aquele plano de alteração que ele tinha alardeado aí, que ia fazer na alteração do trânsito aí, tirando os semáforos da João Pinheiro, tudo, também não ia dar certo. Ainda bem que parece que ele recuou nesse sentido aí. Agora, a João Pinheiro, a tendência dela é complicar cada dia mais, porque a cidade está crescendo para a Zona Oeste. O número de prédios que está saindo ali para a Zona Oeste, tem até o fórum que está indo para lá também, o número de condomínios residenciais está aí. Então você tem que dar um jeito na João Pinheiro. Um desses jeitos que a gente discutiu, eu cheguei até a conversar com o prefeito nesse sentido aí, seria porque você tem, no sentido centro-bairro, você tem, por exemplo, a Champanhar, que te alivia um pouco a João Pinheiro, mas no sentido bairro-centro você não tem. Então você deveria pegar o leito ferroviário do trem, que esse negócio de criar trem turista é piada, é coisa que não vai acontecer, é coisa de gente sonhadora. Ali, como toda cidade acontece, quando cresce, o ramal ferroviário acaba ficando no centro. Você tem que tirar o ramal ferroviário e abrir uma avenida. Você tem que abrir uma avenida ali, né, onde é um ramal ferroviário, hoje subindo ali próximo ali da Universidade, da PUC ali, abrir uma avenida ali para você poder esvaziar João Pinheiro e fazer a ligação oeste com a rodovia do contorno e com a Zona Sul, que o prefeito vai fazer agora, mas vai fazer também uma estradinha, né? Ali devia ser uma avenida de 2 pistas, certo? Para comportar o trânsito, para você fazer uma ligação realmente, ligando a cidade, ligando a Zona Oeste à Zona Sul, e você, com isso, esvaziaria um pouco o trânsito da João Pinheiro. Se o trânsito da João Pinheiro é complicado, na Avenida Francisco Sá é complicado, na Avenida Santo Antônio também é complicado. Então, mas está previsto uma nova modificação da área central, principalmente, em termos de viabilidade ali, né? Não, mas parece que esse projeto o prefeito já deixou na gaveta engavetou? Ali, que acho que não ia dar muito certo. Porque você querer fazer mão única ali na rua Junqueiras, mão única, tirar os semáforos todos, você vai engarrafar lá na frente. Não precisa ter bola de cristal. Então esse projeto, por exemplo, você acha que já descartado? Eu acho que já está descartado. Até porque não dá tempo mais, né? Porque essa administração também está aí, faltando quase 6 meses, um pouco mais aí, para encerrar a administração. Então, mas a Avenida João Pinheiro, na minha opinião, assim que tirou as árvores lá, tem que largar, gente. Ali, quando você está dirigindo ali, tem um ônibus do lado, do caminhão do outro lado, você fica até com medo, você fica espremido ali, sem falar nas motos, né? Que hoje tem moto que não acaba mais por aí. Então, a cidade, assim como ali, assim como lá na Avenida Santo Antônio, as 3 principais entradas da cidade, é necessário investimento em obras viárias, tá certo? O que não está se fazendo. O Heloísio não fez, o Paulinho não fez, e esse prefeito também não fez, tá certo? Então a cidade... Essa é uma das críticas que você faz na administração. Crítica que eu faço é para alertar esses 9 candidatos que estão aí, que querem ser prefeito, tem uns aí que nem sabem o que quer ser prefeito, sabe? É capaz nem sabendo que fica a prefeitura e diz que é candidato a prefeito. Aí, esses caras têm que acordar, e a campanha que vem agora aí, desses pré-candidatos, aqueles que realmente acabarem se transformando, que se registrando e virar prefeito, essa tem que ser a discussão da cidade. Nós temos que discutir os problemas locais. Não adianta vir aqui, eu sou Bolsonaro, não, mas eu sou ligado com o Lula, não, eu sou... Larga a mão disso. Nós temos que discutir os problemas da cidade, e eu confesso para você que eu vou cobrar muito isso aí, desses candidatos que estão aí, e que vão disputar agora a eleição na eleição de outubro aí, porque é o seguinte, nós tivemos grandes prefeitos na cidade aqui, tá certo? Prefeitos que passaram, marcaram época. A cidade foi planejada por Alcides Figueiredo, por isso que é uma cidade bem planejada, do jeito que ela é hoje, que depois vieram outros também, que fizeram muita coisa. Agora, a cidade precisa, antes de tudo, a cidade precisa de planejamento. Sabe por quê? Porque a administração do Sérgio Azevedo não tem planejamento. Assim como já não tinha o próprio Heloísio também, como não teve também o Paulinho, a Secretaria de Planejamento, hoje ela virou simplesmente uma Secretaria de Aprovação de Plantas.
não se planeja mais o futuro da cidade. Quando você fala isso, Paulo, eu quero aproveitar para a gente ir para o primeiro intervalo. Quando se fala de planejamento, se fala de uma palavra, de um plano, né, que é o famoso plano diretor. Queria que você comentasse após o intervalo. Você falou que falta planejamento, eu queria saber qual é a sua opinião a respeito do plano diretor de Poços de Caldas. Não sai daí, já já a gente volta nessa conversa com o jornalista e analista político José Carlos Poli. Stamp Sua Ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Olá, hoje eu estou aqui no Hospital Odontológico Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais, localizado aqui na cidade de Poços de Caldas, em ambiente integrado, onde realiza todas as funções da odontologia, realizando todos os exames internamente, garantindo assim mais conforto e comodidade aos seus pacientes. De volta no Hora da Verdade dessa segunda-feira, ao vivo e em cores para todo o Brasil, nessa entrevista, nessa conversa com o jornalista José Carlos Poli. Poli, você falou que acredita que exista uma ausência de planejamento, e isso já vem vindo de outras gestões. Na sua opinião, e o plano diretor? O plano diretor é uma coisa que, aliás, o outro plano diretor, a revisão do plano diretor que foi feita, assim, o novo plano diretor foi na gestão do Navarro também. Depois ficou parado, não se fez mais nada, agora está aí com uma nova proposta de plano diretor. O plano diretor é uma coisa que tem que ser muito estudada e muito elaborada, porque você decide no plano diretor o futuro da cidade. Onde você pode construir prédio, onde você não pode construir prédio, por onde a cidade vai crescer, tá certo? Tudo isso, o primeiro plano diretor da cidade foi feito aqui, lá, esqueci o nome da empresa, mas tinha direcionado a cidade para crescer para a Zona Oeste, no fim ela cresceu para a Zona Leste, né? Que acabou crescendo para aqueles loteamentos, Água São Paulo e tudo mais. Mas até hoje aquele plano ainda serve de alerta e serve, inclusive, deveria servir, inclusive, para nortear o crescimento da cidade, porque a cidade está crescendo de uma maneira desenfreada, né? Ó, eu moro, por exemplo, na Vila Antônia, eu moro na Zona Oeste ali, você vê o número de prédios que está saindo, você fica assustado. O problema, você trabalha no setor de água e esgoto, o problema é o seguinte: você faz um monte de prédio, mas a estrutura, a infraestrutura é antiga, de 40 anos atrás. E o próprio emissário construído na gestão do Ronaldo Junqueira, que coleta 70% do esgoto da cidade, desde lá ali da Avenida Edmundo Cardilho até lá na Venceslau Braz, formando ali um Y, né, e desce para João Pinheiro até a estação de tratamento, até esse emissário já está superado, já não está suportando mais. E tanto é verdade que o projeto do prefeito Sérgio Azevedo era construir mais 2 emissários ali ao longo do Rio Ori para poder esvaziar um pouco esse emissário construído antigamente por aí. É outra obra que também só ficou na palavra, só ficou na promessa, mas também não saiu do papel. Então, por isso que eu digo, a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que levantar os problemas da cidade. Outra coisa, a Prefeitura de Poços hoje, a arrecadação dela caiu de uma maneira assim, altamente preocupante. Estou até publicando no blog de amanhã, por exemplo, o seguinte: o prefeito pegou, antecipado inclusive, o próprio lucro previsível, que seria do ano de 2024, gastou em 2023.
das empresas de energia elétrica. Então, esse ano aqui, não vai nem ter o reforço de caixa vindo das empresas de energia elétrica, porque já gastou dinheiro antecipado. E o dinheiro está fazendo tanta falta hoje, que, por exemplo, essa semana aqui, a Secretaria de Saúde, ela fez 3 licitações para 3 obras importantes. Reforma do Hospital Maria, lá da Zona Sul. Maria Imaculada? Margarita Morales. Margarita Morales, Hospital da Zona Leste e uma reforma de uma UBS. Tá certo? Coisa assim de quase 3 milhões de reais, um pouco menos, 2, qualquer coisa. Tá certo? O secretário Tiago Mariano chamou os 3 empreiteiros que venceram a 6 licitações e deu uma notícia para eles: ó, não vai poder fazer a obra, a licitação está cancelada porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro na saúde para fazer as reformas, mas não tem dinheiro lá, parece que esse dinheiro que deveria ser da saúde foi usado para outra coisa, para pagar conta, porque a despesa da prefeitura está sendo muito grande e o dinheiro está muito curto, tá certo? E a dívida que vai herdar o próximo prefeito não é brincadeira, não, tá certo? E a turma fala: mas é dívida fundada, não sei o que, dívida fundada, mas tem que pagar. O prefeito acabou de emprestar agora, com autorização da Câmara, dos vereadores, né? Emprestou 64 milhões de reais, parte 19 milhões para fazer a térmica ali daquele muro de contenção, o gabião ali na Avenida Mansur Fraia, que é uma obra importante, sem dúvida. E os outros 45 milhões ele vai fazer asfaltar a estrada que vai da Zona Oeste até a rodovia do Contorno. Só que é o seguinte, ele emprestou com 1 ano de carência. Daqui a 1 ano vai ter que começar a pagar a prestação. Desses 64 milhões também que foi emprestado agora. Que deveria ser feito com dinheiro do DME, né? Que é um dinheiro extra que entra no caixa da prefeitura. Esse dinheiro extra deveria ser aplicado nessas obras aí, ao invés de endividar a prefeitura cada vez mais. A previsão é que o prefeito Sérgio Azevedo passe para o seu sucessor aí uma dívida próxima de R$500 bilhão, ou seja, próximo de 500 milhões. Mas muito dessa dívida também são de governos anteriores ao Sérgio, né? Por não, exemplo, quando o Sérgio assumiu, e ele mesmo declarou isso, ele disse que a prefeitura estava quebrada e devia 100 milhões. Agora está devendo mais de 400. Mas você está falando daquele passivo também que tem da empresa... Da empresa circular também. Da empresa circular também. Ela fala: mas é do prefeito também Paulo Tadeu, é do prefeito Paulo Tadeu, é do Luísio, é do prefeito Sérgio. Todos eles estão nesses 2 processos. Um já foi julgado, 52 milhões, e o outro está no mesmo caminho, deve ser julgado também, e vai dar uma dívida aí de 100 milhões de reais. Por culpa, aí não é só do Sérgio, não, por culpa dos prefeitos, a começar do Paulo Tadeu lá atrás, que não fez a correção no preço da passagem de acordo com o contrato que deveria ser feito. Perderam, mas é dívida que vai para esse bolo, tá certo? Então, o sujeito que está pensando em assumir a prefeitura, que é pré-candidato, que vai ser candidato, ele tem que analisar essas coisas também, porque quando ele sentar na cadeirinha lá, isso daí ele vai ter que resolver. Ô, Poli, você disse pelos levantados, é claro que até 15 de agosto os partidos têm condição aí de inscrever os nomes e tem muita coisa, muita água vai passar ali debaixo da ponte. É uma verdade. Né? E aí as mudanças que irão ocorrer, é claro que não tem muito exercício hoje de previsão. Mas de qualquer maneira, se a gente pensar, são 9 candidatos hoje, por exemplo, a prefeito, até porque tem uma dificuldade ainda de saber vice, que acho que só alguém... Só um deles é que revelou que já, já determinou o vice, os outros ainda não. Quer dizer, muita coisa ainda vai acontecer. Mas por que você acredita que existam 9 candidatos a prefeito de Poços, dado que a configuração da empresa pública chamada Prefeitura de Poços de Caldas, como você disse aí, não é das melhores, a situação geral, principalmente em termos de... Porque quando você assume uma empresa, acredito eu que você fica sabendo do passivo, do ativo e fala: bom, vale a pena eu assumir. Agora, assumir uma prefeitura, qual que é, na sua visão, a ideia das pessoas de ser prefeito de Poços? Eu acho que primeiro é uma questão de vaidade, né? Ser prefeito de Poços, que é uma... Segunda coisa é o seguinte, a política é isso, o sujeito quer galgar cargos cada vez maior, tá certo? Então tem, por exemplo, você pega, temos 2 vereadores aí, né? Que é a Regina e o Marcelo, que são vereadores e que querem virar prefeito, né? O próprio Ulisses, que é deputado federal hoje, e que foi prefeito também aqui da vizinha Caldas aí,
também quer assumir a prefeitura. O que eu acho é o seguinte, é que esse, e os outros, né? Eu vou falar desses, que eu disse aí, que tem um potencial maior de voto e de uma estrutura maior de campanha. Agora, tem 9 candidatos também, porque hoje é o seguinte, tem um negócio chamado fundo eleitoral, que tem dinheiro para todo mundo. Então o cara vai fazer campanha hoje e vem lá um recurso lá do partido dele e gasta aí, faz campanha e tudo mais. Tá certo? Não precisa, não é que naquele tempo você tinha que botar do bolso, ou então ir atrás de doadores aí para você poder fazer uma campanha política. Hoje tem esse fundo partidário que banca a campanha política. Agora, o que eu acho, o que eu chamo a atenção, que vai acontecer, vocês podem ter certeza, é a briga da direita com a tal da briga da esquerda. Aqui em Poços, por exemplo, as pesquisas e as próprias últimas eleições demonstram o seguinte, a maioria expressiva do eleitorado aqui é de direita, tá certo? E a outra, conservadora, né? É conservadora, né? E a outra parte a esquerda em Poços, representada pelo PT, ela está muito fraca, está quase caindo, né? Serve, eu sempre publico isso daí, que é um grupinho que se reúne ali e parou no tempo. Não é que no Lula, por exemplo, que fez, né, alianças, com o Geraldo Alckmin, PSDB, mas não sei o que e tal. Não, aqui o PT é aquela turminha só. Não é nós aqui. É só nós, mas é só nós que cabe numa piruacombe ali, né? Aquela turminha ali. Eles não crescem, sabe? A cabeça deles ainda parou no tempo. Eles não sabem que para você vencer uma eleição, você tem que ter hoje, você tem que agregar apoios, tá certo? E não dessa forma. Todo mundo pensou, a esquerda hoje vai ser representada por 2 candidatos aqui, o Heloísio e o Paulo Tadeu. 2 ex-prefeitos brigando para ser prefeito de novo, tá certo? E os 2, o Heloísio ainda nem tanto, mas o Paulo Tadeu é de esquerda. Isso é uma questão também que sempre se fala, isso já desde daquelas candidaturas a deputado, que Poços precisa de uma união e as pessoas não se unem. E a gente continua repetindo essas mesmas histórias. Mas não tem união, não tem união porque não tem líder. Nós não temos lideranças mais. Você acha que o Sérgio é líder? Não, o Sérgio não é. Deveria ser. Um prefeito que foi eleito, depois foi reeleito, deveria ter se transformado num grande líder e agregar apoio. Não, ao contrário, ele pega e afasta. Lógico que o grupo dele está aí esfacelado, aí com uma série de lambanças que ele não fez. Tá certo? Põe o Paulo Ney lá no União, depois não põe mais no União, essa lambança toda que acabou dando nisso mesmo. Então o prefeito Sérgio, o resumo do governo dele, eu acho que ele tem um saldo até positivo. As pesquisas demonstraram, acho né? que está com e as pesquisas até 50%. demonstram isso. Agora, se for fazer um levantamento politicamente, da atuação política do prefeito Sérgio, é uma nota 0, com louvor. É ruim demais, tá certo? E isso daí o que acontece? Que ele acaba prejudicando o próprio grupo político dele, que hoje já debandou aí, vários já não estão mais nesse grupo aí, e isso aí acaba prejudicando até de forma indireta até a própria cidade, tá certo? Então, Poços é o seguinte, Poços não tem mais aquelas lideranças antigamente, que aglutinava a força, que aglutinava apoio. Mas você acha que isso também é um privilégio de Poços? Você disse que tem coisas que são quase em todo o Brasil. Não é privilégio de Poços, não. Hoje, infelizmente, acontece isso. Depois dessa polarização esquerda com direita, e vamos ser sinceros, até o segmento religioso, né, que entrou na política aí, virou essa coisa aí, ó. Ao invés de se discutir o que nós vamos fazer aqui de bem para a cidade, aqui, fica discutindo aí, não, o Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro, o outro odeia o Bolsonaro, eu gosto do Lula, não sei o quê. Sabe, é uma bobagem sem tamanho. Eleição municipal é o seguinte, para discutir aqui que nós temos que discutir. E os candidatos a prefeito, esses 9 candidatos, o que eles deveriam fazer, começar a fazer já, é visitar todos os bairros, para saber a realidade da cidade, para saber aquilo que os moradores do bairro estão precisando. Porque hoje o cara fica na internet o dia inteiro por aí, igual o prefeito, né? Posta vídeo, 2, 3 vídeos por dia por aí. E acha que chega para todo mundo, que todo mundo é ali, não precisa ir em bairro, não precisa falar com ninguém, eu sei tudo porque eu postei na internet. Não, não é não. Você tem certas coisas que você tem que ver, você tem que conhecer a cidade, conhecer as necessidades que o município precisa, para depois você elaborar um projeto de governo, um programa de governo para desenvolver ao longo
no tempo que você vai dirigir a cidade. Além disso, é o seguinte, é necessário que você também agregue apoio, porque você tem que agregar apoio aqui para você depois puxar os deputados estadual e federal para poder trabalhar para você também. Essa história que, Poços não tem deputado, a gente não vai eleger deputado tão cedo, não. Não vai mesmo, sabe por quê? Porque só o colégio eleitoral de Poços não consegue eleger um deputado. Um deputado só com os votos daqui não consegue se eleger, até porque tem a divisão, não é só um candidato, são muitos. E hoje, Poços já não tem o protagonismo. Poços já não é uma cidade líder da região, não é mais a capital do sul de Minas, nós perdemos muito terreno. Tá certo? Então, é preciso o seguinte, é preciso agregar, é preciso apoio, é preciso puxar o deputado lá, seja que é da região aqui, do outro lado, para você poder ter mais recursos. Essa, na minha opinião, é o grande problema que a cidade vive e que vai viver mais ainda daqui para frente. Ô, Paulo, nós vamos por mais um intervalo, no Hora da Verdade hoje. Eu vou deixar uma pergunta no ar também para você responder após o intervalo. Você fez uma análise aí do executivo, né, nessa pré-campanha ainda, e eu queria saber a sua opinião sobre o legislativo, sobre os vereadores, porque nós serão eleitos aí também vereadores, né, nessas eleições de 6 de outubro. Então, uma pergunta para o José Carlos Poli a respeito da vereança local e dos futuros ou as candidaturas aí a vereador aqui no município. Nós vamos para o intervalo, não saia daí. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia, Avenida João Pinheiro 901, WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, e essa camisa aqui, você sabe, né, da Luiz Jordan, ali na Rua Prefeito Chagas 70A, que tem camisas como essa, calças, blazers, sapatos, meias, tudo para o homem moderno que sabe se vestir bem, ali na Prefeito Chagas 70A, na Luiz Jordan, com todo o atendimento da Silene, do João, que vão lhe dar toda a consultoria para você levar para sua casa, né? Você que é um homem e se veste muito bem, né? Vai ter toda a assistência, toda a consultoria, tanto do João quanto da Silene, e lá acontecem as multimarcas que acontecem em todo o Brasil. Você tem ali, aqui em Poços de Caldas, ali na Prefeito Chagas. Então passa por lá e confere aí tudo que eu estou lhe dizendo. E você que está aí construindo, vai construir, está pensando em dar um upgrade aí na sua residência, um banho de loja também da Marmoraria do Contorno. Ali você encontra as pedras artesanais, muitos outros produtos para a sua residência, também com toda a consultoria, com toda a assessoria do meu amigo Tiãozinho, né, que é bom de papo, bom de prosa e bom de negócio. Então passa por lá, Marmoraria do Contorno, Vereador Edmundo Cadilho 2615, telefone na sua tela aí, 3713-1565. Aqui a conversa com o analista político e jornalista José Carlos Poli. Poli, o legislativo, que também é o foco das eleições aí no municipais, né? Prefeito, vice-prefeito e vereadores. A Câmara Municipal, William, ela continua naquela. Toda vez que você acha que não vai piorar, não piora. Piora mais. Nada está tão ruim que não possa piorar. Né? Na verdade é o seguinte, a Câmara Municipal, se você pegar ali os vereadores, nenhum deles se rebelou assim, um líder, certo? Um cara assim que, né? Não tem. A Câmara ela é fraca. Ela é fraca no desempenho dela. Ela fica com esse negócio de pedindo informação, e faz aqui audiência pública para... Não tem resultado efetivo.
E a Câmara, ela continua distante do povo. Continua distante do povo. Eles continuam achando que é o seguinte, não, internet. Apresentei isso aqui, põe lá, põe na internet. Isso aí já derrotou muitos candidatos a vereador na eleição passada, que achavam que a internet resolvia o problema. Não, é que eu digo para você, a Câmara deveria, eu já até dei essa sugestão para o presidente Douglas do FU aí, tinha dado para o Marcelo também, não sei por que eles não fazem, mas eles deveriam voltar com a Câmara itinerante, que aí nos bairros, para ouvir pessoalmente o que aquele bairro, o que aquelas pessoas necessitam. Aliás, uma coisa muito ruim, muito triste, e que a gente não tem mais, isso são as lideranças de bairros, né? A Sociedade de Amigos de Bairros, que aquilo lá, eles eram uma caixa de ressonância, eles eram um espelho da administração, para a administração poder tomar as providências de fazer as obras, aquilo que era necessário em cada bairro. Eles eram os porta-vozes dessas comunidades aí, junto à administração, não tem mais também. Hoje é só a internet, então é isso aqui. Não, a Câmara, ela não é boa, o desempenho dela é fraco, tá certo? Não tem corrupção, não tem nada, mas em compensação a produção dela é quase nula. Poli, uma coisa que eu sempre também analiso é que as pessoas às vezes não entendem que elas não representam a si mesmas, elas representam uma instituição. Então, muitas vezes elas acham que elas são pessoas físicas e elas são pessoas jurídicas, porque elas representam nos seus atos, nas suas atitudes, por exemplo, o Poder Legislativo. Então, determinadas ações, né, que eles tomam nas ruas, essas coisas todas, acabam prejudicando a imagem deles, né, a imagem do próprio partido que eles representam e a imagem da Câmara. Porque a Câmara não se conscientizou, e principalmente a mesa diretora desta e da mesa diretora anterior, não se conscientizaram que você tem que valorizar o poder. Quando você valoriza o poder, você está valorizando automaticamente os componentes do poder, que são os 15 vereadores. E é por isso que deveriam ter criado novamente a Câmara itinerante, levando todos os vereadores junto para ver os problemas do bairro, para depois você ter, naturalmente, umas reivindicações com mais consistência, né? Não, aí cada um atira de um lado, né? Cada um pensa lá, e a Câmara é o seguinte, serve para pouca coisa. Poli, você falou, você é um homem de comunicação também, é claro, né, como jornalista, e passou também por todas as fases da comunicação, né? Você foi linotipista, por exemplo, que é uma função que eu vi em ação, um linotipista. Eu falei, como é que um cara consegue ser linotipista, né? Porque é um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, você passando por todas essas fases, hoje você mesmo disse, nós estamos aí só na base das redes sociais. Antigamente, para conhecer um candidato, as pessoas tinham aí essas comunidades de bairros, né? Verdade. Você tinha também os comícios, depois virou showmício, aí cortou, enfim. Hoje, os candidatos são muito poucos, são conhecidos. Às vezes você fala assim, mas fulano não é conhecido, mas também ciclano não é conhecido. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa na rua aí, vai ser difícil encontrar alguém que saiba quem são os candidatos, os pré-candidatos a prefeito, tá certo? E depois, na verdade, o eleitor, ele vai, na eleição municipal, ele vai começar a se interessar pelos candidatos, coisas lá na frente. Certo? Quando faltar assim, uns 30 dias, um pouco mais, aí ele começa a ver, vou ter que votar, né? Ou quem que eu vou votar? É lá na frente. Então, por isso que é o seguinte, dos 9 candidatos, não sei se vão permanecer, esses pré-candidatos, se vão fazer composição, um vai juntar com o outro aí, diminuir o número de candidatos, ou se nós vamos, talvez, acrescentar mais alguns aí para poder pulverizar os votos lá na frente. Agora, quando a gente fala dessa questão, a gente fala, bom, a eleição pode ser, um dos instrumentos são as redes sociais, mas também os debates, que às vezes as pessoas ficam esperando. Os debates eu acho importante. Qual que é a função do debate no atual momento? Eu acho que o debate é importante para você conhecer aquilo que pensa cada candidato, né? Qual é o projeto de governo que tem cada candidato. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, aí o debate, por isso já chama debate, né? Um vai debater com o outro vai
querer prejudicar o outro em termos de perguntas e respostas, e aí você depois tem uma análise geral. Eu acho os debates muito importantes, tomara que aconteçam vários debates. Em alto nível. Em alto nível, naturalmente, né? É porque você disse dos debates... E aí no debate pode acontecer coisa até inusitada, né? Porque o prefeito Sérgio foi eleito porque desmaiou no debate. E a análise da população foi que foi positivo, né? Que ele foi mais próximo da população. Acabou também. se elegendo prefeito, tá vendo? Então, os debates, eles têm uma repercussão também, principalmente quando acontece alguma coisa fora do previsto, fora do comum, como foi o caso do prefeito Sérgio, né? Que acabou se beneficiando de uma resposta que ele não conseguiu dar, porque ele amarelou e tal, estava com problema, não sei o que e tal, e no fim acabou sendo eleito. A segunda eleição dele, a pandemia também ajudou bastante. Quando a gente fala de, você mesmo citou aí, de Poços de Caldas, né, os problemas, nós temos que discutir os problemas do município. Você citou a mobilidade urbana como um dos grandes problemas. Quais são os outros problemas, Poli, que você enxerga em Poços de Caldas que deveria ser aí o foco dos candidatos a prefeito, dos próprios vereadores? Os problemas são muitos, né, que a cidade tem. Eu digo para você, quem se propõe a ser candidato a prefeito tem que saber aquilo que a cidade precisa, em que situação ele vai assumir a prefeitura, tá certo? E naquilo que ele pode melhorar em termos de crescimento e desenvolvimento. Mas indo ao encontro que você está dizendo, além dele saber os problemas, ele precisa apresentar soluções. Né? Porque, sim, só sabendo também não adianta, né, William? Eu sei dos problemas, mas qual a solução? Aí já não cabe a mim. É verdade. Pois é. Tem que saber. O que eu falo para você é o seguinte: Poços precisa retomar o caminho do desenvolvimento planejado e, ao mesmo tempo, tem que se fortalecer novamente politicamente, inclusive para voltar a ser a capital do sul de Minas e ter força, porque a cidade tem que ter força junto ao governo do estado. O que o Zema fez para nós aqui? Conta. Quase nada. Aí fala assim, mas o Zema ajudou, porque lá no distrito industrial tem umas indústrias lá e tal. O governo Zema só não atrapalhou a vinda das indústrias, porque as indústrias vieram porque tinha que vir mesmo, tá certo? E com um trabalho feito aí pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho. Agora, se você for analisar o governo Zema com o Poços de Caldas, ele não fez nada para cá, nada, zero, tá certo? Não deu. Se você pegar o que fez Aécio, o Nilton Cardoso, os outros governadores todos aí, Antônio Anastasia, tudo que fizeram para Poços, e comparar com o que o Zema fez, o Zema não fez. Eu acho até que o Zema não gosta de Poços. Eu acho até que ele não gosta. As 2 vezes que ele veio aqui foi para eventos, inclusive que nem foram eventos oficiais do município, né? Então, eu acho que é o seguinte, a gente precisa também crescer até em termos de se representar. Agora, também é o seguinte, o prefeito, ele tem que chegar lá e é o seguinte, governador, eu preciso disso aqui, ué. O senhor não vai dar, vou sentar na porta aqui, enquanto o senhor não der, eu não vou embora. Tá certo? O prefeito tem que aprender a brigar também por aquilo que a cidade necessita. Hoje nós estamos totalmente desamparados. A gestão do prefeito Sérgio está totalmente desamparada, quer seja do governo estadual, Zema, quer seja no governo federal. Não tem ninguém trabalhando por nós lá, né? Essa que é a verdade. Tem um deputado aí, o Ulisses aí, que se propôs a fazer alguma coisa. O Mauro Tramonte. Tem o Mauro Tramonte que faz, mas coitado, faz aquilo que é dentro do possível, né? Ajuda, mas pouco. O que a gente... Por exemplo, tem que se fazer a trincheira ali na Avenida Rodovia do Contorno, cruzamento com a Avenida Alcoa. Ué, quem tem que fazer aquilo ali é o governo do estado. E por que o prefeito não vai lá e não briga com o Zema? Você tem que dar, tem que fazer, ué. Não faz. Fica lá, aquele trânsito complicado lá, não se faz. Quer dizer, o governo deixou de olhar para Poços de Caldas, mas também Poços de Caldas não foi lá cobrar aquilo que Poços representa e a importância que Poços é, ué. Poli, esses dias eu estava vendo uma conversa sobre segurança pública, que é um dos problemas nacionais, Poços de Caldas também não está tão distante disso também, mas a análise que essa pessoa fazia era o seguinte, hoje o direito individual
prepondera em relação ao direito coletivo. Isso é uma grande verdade. Então o sujeito empina a moto, mas ele está no direito de empinar, ele tem direito de ir e vir, etc. Você acredita que, por exemplo, para Poços de Caldas retomar aí um caminho, essa força que a gente diz do coletivo, eu estou falando do individual versus coletivo, falta um grupo, um conjunto de pessoas? Claro. Agora, para você formar um grupo de pessoas, você tem que ter um líder. E nós não temos líder, nós não temos lideranças hoje capazes de aglutinar essa força que a cidade precisa, tá certo? Vai entrar um projeto amanhã na Câmara, que é do vereador Kleber, até me mandaram hoje uma cópia, que o vereador Kleber está preocupado com os moradores em situação de rua. Veja bem, morador em situação de rua, não pode falar que é morador de rua, mas que a lei não permite. Pois bem, e ele arrumou uma fórmula, né, lá no projeto, que eu não sei se será aprovado, talvez nem seja aprovado, que é no sentido de você fazer o recolhimento contra a vontade da pessoa que está na rua. Tá certo? Compulsório, então, né? Compulsório, exatamente. O recolhimento compulsório. Só tem um outro nome lá, mas é exatamente isso daí. Porque é o seguinte, você vê hoje, e outra coisa também aqui, todo dia você vê aqui, a própria TV noticia, arrombou a loja tal, depois arrombou lá, é sempre os mesmos. Tá certo? Porque vai para a cadeia, daqui a pouco, 2 dias depois está na rua de novo, ele está outra vez delinquindo. Então eu acho que também deveria, se você tem uma liderança forte, essa liderança poderia se unir com o Ministério Público, com o próprio Judiciário, para encontrar uma forma de punir esses marginais que são atuando reincidentes aí, entendeu? E são sempre os mesmos, é meia dúzia que a gente conhece por aí e que está por aí, entendeu? E outra coisa, você tem que fazer um levantamento mais apurado para você oferecer realmente assistência àquela pessoa que necessita, que ela está em situação de rua, realmente, porque ela não tem onde trabalhar, não tem amparo, não nada. Agora, tem muita gente que está em situação de rua porque quer estar, né? Chega lá, pega uma enxada, oferece para ele para você ver se ele é capaz de jogar a enxada na sua cabeça. E a população também contribui, né, para permanecer com as pessoas também na rua. Contribui, né, porque você passa por aí. Às vezes até por medo, né? Você vê a esmola, por exemplo, tem os avisos, não dê esmola e tal, e as pessoas hoje tem uns pedintes que são até meio agressivos, né? A gente também não pode chamar de pedinte, que não pode. São pessoas em situação de rua. São pessoas em situação de rua que é o seguinte, se eles ficarem só na rua, normalmente eles incomodam nós. Certo? Nós é que ficamos incomodados com eles aí. Isso para não falar, né, na proliferação aí de drogados, de tudo mais, de traficantes, tudo mais que a cidade hoje, para tudo quanto é canto, tem, né? Lá mesmo na Praça São Benedito tem um problema sério lá, que eles trabalham demais, você sabe disso lá em frente. Onde eu moro, lá no jardim, no ginásio lá na Vila Antônio também, é outro problema que a polícia dá em cima, tá, mas não consegue acabar. E agora a prefeitura oferece tudo, a prefeitura oferece comida, oferece local para eles ficar, né? Mas eles não querem. No meu tempo é o seguinte, para você morar na rua é o seguinte, a primeira coisa que o cara perguntava, cadê a carteira profissional? Você não trabalha? Não, então para sua casa, porque aqui você não vai ficar não. Outros tempos, né? Outros tempos, né? Não é que a gente é saudosista, não, mas é que realmente, naquele tempo, a coisa funcionava desse jeito e funcionava bem. Ô Paulo, nós estamos chegando ao final, queria deixar aí um minuto final para as suas considerações, agradecendo demais a sua presença aqui, porque verdadeiramente a gente não discutiu eleições, né? A gente discutiu Poços de Caldas, o que é sempre um prazer para todos nós, cidadãos Poços Caldenses, e você também que veio de Jundiaí, mas aqui tenho certeza que é uma casa sua, Poços de Caldas é uma cidade que você é apaixonado, até por isso que escolheu para morar. Né? Claro, faz 50 anos que eu estou aqui, então eu já moro há mais tempo aqui do que em Jundiaí. Eu adoro essa cidade aqui, e é por isso que a gente briga, por isso que a gente luta. Agora tem uma coisa, nós podemos falar mal daqui, podemos falar o que está errado, mas gente fora que vem que falar mal, a gente não aceita não. E essa cidade, apesar de todos esses problemas, apesar de tudo, é uma cidade que a gente tem muito orgulho de morar, que ainda tem uma alta qualidade de vida. Essa que é a grande verdade. Poços tem uma qualidade de vida extraordinária e nós temos aqui, inclusive, um departamento de água e esgoto que é próprio, que é nosso, não é da Copasa, nada que você tem que ficar aí pedindo, pelo amor de Deus,
para pôr água na sua casa. Nós temos um departamento de eletricidade, que é um orgulho para nós também, que nos serve, que tem uma cidade belíssima, altamente iluminada. E tudo isso daí, e um turismo também, porque nós somos uma cidade turística, industrial e universitária, tá certo? Então, Poços conseguiu unificar essas três coisas. Então, é um privilégio tremendo você morar nessa cidade aqui. Tem umas coisas para consertar? Tem. Mas a gente vamos brigar até consertar essas coisas que estão erradas aí e continuar fazendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Agenor, né? O Agenor. Aliás, é o seguinte, é outra coisa que o prefeito acabou, né? O prefeito gosta de acabar com as coisas, acabou com a Sinfonia das Águas. Um espetáculo maravilhoso que já tinha entrado para o calendário turístico do município e tal, e que não se tem boa vontade para fazer, para retornar. Tomara que o futuro prefeito chame o Agenor aqui e volte com a Sinfonia das Águas, que é uma coisa belíssima, um espetáculo maravilhoso, entendeu? Que atraía muitos turistas para cá e que precisa voltar. Não só isso daí, precisa voltar outras coisas também, a própria Festuária, né? Mas Festuária é aquela lá embaixo, né? Aquela bonita, feita lá, não essa outra de cachaça e linguiça frita, que isso aí também não interessa muito, não. Voltar a Festuária naqueles moldes lá embaixo. No mais é o seguinte, obrigado pelo convite, para vir aqui poder falar um pouco das coisas que a gente acha e que defende. Muito obrigado, então, ao jornalista José Carlos Poli, que tem aí o blog do Poli, com grande visibilidade, né, que veio trazer aqui para a gente também essa discussão, que é de nós todos, cidadãos poço-caldenses, daqueles que escolheram a cidade para morar também. Então, a gente está aqui para conversar a respeito do Poços de Caldas e tomara que todos os candidatos, aí, como o Poli disse, tenham também essa finalidade de tornar essa cidade melhor do que ela já é, ok? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima segunda-feira.